Olá, meu nome é Gabriel e eu vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Tudo aconteceu na antiga fazenda Boa Esperança. Essa fazenda foi o lar de muitos escravos no passado. Eu sempre tive uma atração pelo desconhecido. Não sei explicar exatamente de onde vem essa curiosidade quase insana, mas desde a adolescência, qualquer história sobre o sobrenatural me deixava inquieto, ansioso. Eu e meus amigos, um grupo de jovens que compartilhava essa sede por mistério, tínhamos um hobby peculiar: explorar lugares abandonados ou tidos como mal-assombrados. Não era só pela adrenalina, embora isso tivesse seu charme. Era algo mais profundo. Queríamos respostas, ou talvez, quem sabe, apenas alimentar nossa imaginação. E então veio a história da Fazenda Boa Esperança. Era o tipo de lugar que parecia ter saído direto de um conto de terror. Um casarão colonial, isolado, mergulhado em um passado pesado e cruel. A história que circulava sobre o local era de arrepiar. O patriarca, dono de escravos, era um homem monstruoso, conhecido por seus atos brutais. Dizem que sua alma ficou presa lá, e ele não estava sozinho. Relatos falavam de vultos negros e translúcidos vagando pelos corredores, sons de correntes arrastadas, gritos sufocados, gemidos de dor e risadas macabras que ecoavam pela madrugada. Era irresistível. Na primeira vez que ouvi essas histórias, meus pelos se arrepiaram. A ideia de ir até lá surgiu naturalmente, como se fosse inevitável. Um de nós propôs, meio brincando: e se passássemos uma noite lá, só para ver se é tudo isso mesmo? Aos poucos, a brincadeira virou plano. Não uma simples visita, mas uma estadia de 24 horas no casarão. Se é para ver algo, vamos ver direito, alguém disse. Concordamos. Enquanto o dia da aventura se aproximava, a empolgação começou a se misturar com algo que eu não queria admitir: medo. Era difícil ignorar o peso das histórias sobre aquele lugar. Diziam que algumas pessoas nunca mais foram as mesmas depois de entrar lá. Mas, ao mesmo tempo, isso só tornava a ideia mais atraente. Afinal, o que é o medo se não a faísca que faz o coração acelerar? E, de alguma forma, todos concordamos. Estávamos prontos para encarar o desconhecido. Ou, pelo menos, achávamos que estávamos. A sexta-feira chegou como qualquer outro dia, mas para nós parecia diferente. Acordei cedo, com um aperto no peito, uma mistura de ansiedade e algo que eu não conseguia nomear. Fiz questão de checar tudo antes de sair: lanterna, câmeras, água, comida. Não sabíamos exatamente o que esperar, mas queríamos estar preparados para tudo, ou, pelo menos, tentar parecer que estávamos. Partimos por volta das 7h. E a viagem até a Fazenda Boa Esperança foi estranhamente silenciosa. Normalmente, nosso grupo era uma bagunça ambulante, cheio de piadas e provocações. Mas naquele dia, parecia que cada um estava perdido em seus próprios pensamentos, talvez imaginando o que nos esperava no casarão. Quando chegamos, era por volta das 9h da manhã. O sol brilhava alto, mas mesmo assim, o lugar parecia coberto por uma espécie de sombra que não era física, mas emocional. Assim que saí do carro, senti um peso. Não era só eu. O rosto de cada um dos meus amigos refletia a mesma sensação. Um mal-estar inexplicável, uma tristeza profunda que parecia se infiltrar em nós antes mesmo de cruzarmos os portões enferrujados. E lá estava ele, o casarão, imponente, mas decadente. Sua fachada parecia desmoronar sob o peso do tempo. As janelas quebradas eram como olhos vazios, observando-nos silenciosamente. Um dos nossos amigos, Lucas, murmurou: é pior do que eu imaginava. E eu concordei. O lugar tinha uma presença, algo que parecia vivo, pulsante, como se estivesse nos esperando. Nos aproximamos lentamente e logo descobrimos a antiga senzala, no piso inferior. Não dava para ignorá-la. A entrada era como uma boca escura que exalava um cheiro de terra úmida e talvez algo mais. Fiquei parado por um momento, tentando me convencer de que era apenas um porão velho e mofado.
Mas no fundo, eu sabia que aquele lugar era mais do que isso. De repente, a voz de Clara, uma das mais céticas do grupo, cortou o silêncio. Vocês estão sentindo isso? Todos assentiram. Ninguém precisava explicar. Era algo além de qualquer coisa tangível. O ar parecia pesado, carregado de dor, tristeza e algo mais sombrio. Algo que eu não tinha palavras para descrever. Ainda assim, seguimos em frente. Afinal, não tínhamos vindo até ali para desistir. E embora ninguém dissesse em voz alta, havia uma certeza silenciosa entre nós. Aquele lugar não gostava de visitantes. Ainda estávamos do lado de fora quando aconteceu a primeira coisa que nos fez congelar. Lucas, o mesmo que parecia mais abalado desde a chegada, parou abruptamente e apontou para o casarão. "Vocês viram aquilo?" Ele sussurrou, mas sua voz saiu trêmula. Seguimos o olhar dele até uma janela no andar superior. Por um breve momento não vimos nada, apenas o reflexo do sol nos vidros rachados. Mas então, no canto da janela, algo se moveu. Uma silhueta branca, translúcida, parecia estar parada lá, nos observando. A mulher estava imóvel, mas havia algo errado com ela. Seus traços eram desfocados, quase distorcidos. "É só poeira ou reflexo?" Clara tentou justificar, mas ninguém respondeu. Sabíamos que não era. Respiramos fundo e entramos. O interior do casarão era um abismo de silêncio. Cada passo que dávamos parecia uma afronta ao ambiente. As tábuas do chão rangiam sob nossos pés, mas era quase como se estivéssemos invadindo algo sagrado, ou talvez algo profano. Logo na entrada, havia uma sala com móveis antigos cobertos por lonas sujas. O cheiro de mofo e madeira podre era forte, mas isso era o de menos. Ao passar por um desses móveis, algo me fez parar. A lona que cobria uma mesa ou um armário, não consegui identificar o que, se mexeu. Não era um movimento sutil, causado pelo vento ou por um animal pequeno. Não, era como se alguém tivesse puxado aquilo. "O que foi isso?" Ana perguntou, agarrando meu braço. E antes que eu pudesse responder, vieram os sons. Primeiro, fracos, como se estivessem muito longe. Batidas. 3, depois mais 3. Um padrão, como se alguém estivesse chamando por nós. Vinham da direção da senzala. Paramos todos como estátuas, esperando que aquilo fosse apenas nossa imaginação. Mas então, os batidas cresceram, se transformaram em pancadas violentas. E junto com elas, vieram os gritos. Era impossível ignorar. Gritos de agonia, de dor pura, misturados com choros. Eles subiam das profundezas, preenchendo o casarão e cada um de nós com um medo que parecia paralisar os músculos. "É um eco, deve ser um eco antigo", Clara gaguejou, mas agora ela mesma soava mais aterrorizada do que cética. Ninguém respondeu, porque no fundo todos sabíamos que aquilo não era eco. Decidimos seguir em frente. Não sei se foi coragem ou teimosia. Talvez só o medo de parecer fraco diante dos outros. Cada passo nos levava mais fundo naquele lugar, como se o casarão estivesse nos puxando. Cada cômodo que explorávamos parecia carregado de algo que não podíamos ver, mas que sentíamos. Era como caminhar por uma teia invisível, uma sensação constante de que não estávamos sozinhos. O plano inicial era ficarmos juntos o tempo todo, mas isso rapidamente desmoronou. A curiosidade e a tensão nos fizeram nos espalhar pela casa, cada um atraído para uma direção diferente. "Eu vou dar uma olhada no andar de cima", disse Lucas, tentando parecer confiante. Clara foi para uma sala à direita e Ana desapareceu pela esquerda, murmurando algo sobre querer ver o que havia atrás de uma porta antiga. Eu fiquei ali, parado, como se meus pés estivessem enraizados no chão. "Não demora", tentei avisar, mas minha voz soou fraca, abafada. Ninguém respondeu. Foi aí que percebi que algo estava errado. O casarão era grande, sim, mas não a ponto de nos isolar daquele jeito. Eu chamava pelos outros, mas minha voz parecia morrer no ar, engolida por aquele silêncio opressor.
Era como se estivéssemos em dimensões diferentes, separados por algo invisível. De repente, me vi sozinho na cozinha. Era um espaço grande, com armários antigos e um fogão de ferro enferrujado. O chão estava coberto por uma fina camada de poeira, mas havia marcas de passos, não nossos. Marcas que pareciam frescas, indo e vindo em direções confusas. E então aconteceu. Uma sensação gelada subiu pela minha espinha, paralisando meu corpo. Meu peito ficou apertado, como se algo pesado estivesse sentado sobre mim. O ar parecia ter sumido da sala, deixando apenas uma presença opressiva, sufocante. Não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Apenas fiquei ali, congelado, enquanto algo me observava. Não sei como descrever o que senti. Era puro terror, algo primitivo, quase animal. Uma parte de mim sabia que se olhasse para trás, veria algo que não deveria estar ali, algo que não queria ser visto. Fechei os olhos rezando, implorando para aquilo passar. Mas em vez de alívio, fui tomado por uma nova onda de pânico. Risos, baixos, quase sussurrados, como se alguém estivesse se divertindo à minha custa. Eles ecoavam pela cozinha, vindo de todos os lados, e me fizeram sentir ainda menor, ainda mais vulnerável. Então, do nada, ouvi passos correndo no corredor. Não eram de nenhum dos meus amigos. Eram leves, rápidos, como os de uma criança. Só que, naquele momento, eu sabia. Não havia crianças ali. Os passos ecoaram pela casa, rápidos e descompassados, como se várias crianças estivessem correndo em círculos. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada instante, até que, enfim, consegui me mover. Respirei fundo e dei um passo em direção à saída da cozinha, mas antes que pudesse avançar, algo chamou minha atenção. Um vulto negro passou pela porta. Não andou, não correu, deslizou. Parecia feito de fumaça, mas a sua presença era esmagadoramente real. Meu corpo congelou de novo, o coração batendo como um tambor descontrolado. O vulto desapareceu no corredor, mas não antes de deixar algo para trás. Um rastro de frio tão intenso que parecia ter roubado todo o calor do ambiente. "Lucas! Ana! Clara!" gritei, mas o som da minha própria voz me fez tremer. Era como se o casarão tivesse se tornado um poço sem fundo, absorvendo tudo, os sons, os movimentos, até a esperança. Foi então que ouvi as risadas. Não eram de criança como os passos. Eram diferentes, debochadas, carregadas de um prazer perverso. Elas vinham de todos os lados, preenchendo os corredores e os cômodos ao meu redor. O que quer que estivesse ali estava brincando conosco, se alimentando do nosso medo. Por um momento pensei ter ouvido Ana gritar, um grito distante, quase abafado, mas inconfundível. Corri em direção ao som, mas parecia que o casarão se estendia infinitamente. Cada porta que eu abria revelava corredores que não pareciam fazer parte da casa, como se estivéssemos presos em um labirinto vivo. Enquanto isso, as risadas se misturavam a murmúrios incompreensíveis. Palavras em uma língua que eu não reconhecia, mas que me faziam sentir cada vez mais fraco, como se estivessem roubando a minha força. Quando finalmente virei uma esquina, vi Clara. Ela estava encostada na parede, com o olhar fixo em algo que eu não podia ver. Seus olhos estavam arregalados, cheios de lágrimas, e ela murmurava uma oração que eu não sabia que ela conhecia. Tentei alcançá-la, mas antes que pudesse me aproximar, algo passou entre nós. Um vulto mais sólido desta vez, denso, quase tangível, bloqueando meu caminho e sumindo tão rápido quanto apareceu. Foi nesse momento que percebi. Estávamos sendo caçados. Eu finalmente alcancei Clara e juntos tentamos encontrar os outros. No caminho, cruzamos com Lucas, que estava pálido e tremendo. Ele não disse nada, apenas nos seguiu, os olhos fixos no chão, como se temesse olhar ao redor. Quando finalmente encontramos Ana, ela estava ajoelhada, abraçada a si mesma, repetindo as mesmas palavras incessantemente. Vai embora, vai embora, vai embora. Não sabíamos a quem ou ao que ela estava falando,
mas a expressão de puro pavor em seu rosto era suficiente para nos fazer correr. Era claro, o casarão queria nos separar, nos consumir, nos quebrar. E para isso, ele estava disposto a nos mostrar o pior tipo de terror, aquele que fazia questão de se alimentar de cada grito, cada lágrima, cada oração desesperada. Quando finalmente nos reunimos, foi na cozinha, o único lugar onde parecia possível respirar, mesmo que de maneira forçada. Todos estavam abatidos, pálidos e assustados, com olhares perdidos que diziam o que nenhum de nós tinha coragem de verbalizar. Precisávamos sair dali. Agora. Chega. Não dá mais. A gente vai morrer aqui, sussurrou Lucas, a voz trêmula, como se qualquer palavra mais alta pudesse atrair algo pior. Ninguém discordou. Até Ana, que parecia incapaz de parar de tremer, apenas assentiu, abraçada a si mesma. Clara se aproximou da porta que dava para fora, como quem testa o último recurso. Antes de abrirmos, houve um instante de silêncio absoluto, um vazio tão intenso que fez meu coração martelar nos ouvidos. E então veio o som. Uma batida forte e seca, como se algo ou alguém estivesse arremessando pedras na parede do lado de fora. Depois, passos, lentos, pesados, como os de alguém arrastando correntes pelo chão. Estávamos cercados. Vai, abre! Clara gritou, a voz estridente cortando o silêncio. Com um empurrão, a porta finalmente cedeu e a luz do sol, ainda forte, invadiu a cozinha. Foi um choque perceber que lá fora era dia, porque a escuridão do casarão tinha engolido a noção de tempo. Sem pensar, corremos. Não olhamos para trás, não paramos para recuperar o fôlego, apenas corremos o mais rápido que nossas pernas permitiam. Mas o casarão não nos deixou sair sem uma última provocação. Enquanto passávamos pelo quintal, ouvi de novo as risadas. Não, dessa vez não eram debochadas. Eram de puro escárnio, como se o casarão estivesse se despedindo, satisfeito com o que nos fez passar. Ao mesmo tempo, senti uma onda de calor nas costas, e quando olhei por reflexo, juro que vi algo na janela do andar superior. Um vulto, alto e magro, parado e imóvel, apenas nos observando. Não para, corre! Alguém gritou puxando meu braço, e foi o que fizemos. Só paramos quando alcançamos o carro. Ofegantes, suados e com as mãos tremendo, entramos no veículo e Lucas deu partida. O som do motor foi como música para os nossos ouvidos. À medida que o casarão ficava para trás, senti algo estranho, uma mistura de alívio e opressão, como se parte de nós tivesse ficado lá dentro, prisioneira daquele lugar. Enquanto o carro avançava pela estrada de terra, ninguém disse uma palavra. Todos estavam mergulhados em pensamentos, tentando processar o que havíamos acabado de viver. Mas havia um consenso silencioso entre nós. Nunca mais voltaríamos à fazenda Boa Esperança. Quando o casarão finalmente desapareceu do nosso campo de visão, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Mas, ao mesmo tempo, algo mais profundo e inquietante se instalou. Era como se aquele lugar ainda nos observasse, mesmo à distância, como se tivesse marcado cada um de nós. Já em casa, a primeira coisa que fiz foi tomar um banho demorado. Mas a verdade é que o que vivemos na fazenda Boa Esperança não era algo que se apagava com água ou com o tempo. Durante dias, ou talvez semanas, aquilo ficou comigo. E sei que não fui o único. Cada um de nós tentou seguir a vida, mas o silêncio em nosso grupo de amigos era ensurdecedor. Não trocamos mensagens, não marcamos encontros e ninguém teve coragem de falar sobre o que realmente aconteceu. Mas em minha mente, as perguntas não paravam. O que era aquele lugar? Por que parecia tão vivo, tão carregado? Precisava entender. Então, mergulhei em uma pesquisa obsessiva sobre a fazenda Boa Esperança. O que descobri foi ainda mais perturbador do que imaginava. A história daquele lugar era sombria. O patriarca que construiu o casarão no século XIX era conhecido pela crueldade. Relatos diziam que ele torturava escravizados na senzala, sem motivo aparente, apenas por prazer. Gritavam
imploravam por misericórdia, mas ele nunca parava. E seu fim foi tão horrível quanto sua vida, uma revolta. Escravizados, o amarraram no porão do casarão e o deixaram lá para morrer de fome e sede. Mas isso não foi tudo. Descobri que a fazenda tinha sido palco de mais tragédias ao longo dos anos. Famílias que tentaram morar lá relatavam doenças inexplicáveis, perdas e, em alguns casos, loucura. O lugar parecia repelir qualquer tentativa de vida, como se estivesse envenenado por tudo o que aconteceu dentro de suas paredes. Essas descobertas me deixaram arrepiado. Era como se o casarão fosse um poço de sofrimento, um lugar onde o tempo não curava as feridas e onde o passado insistia em se fazer presente. Olhei para o relógio e percebi que já era tarde, mas não consegui dormir. Fechei os olhos e, imediatamente, a memória das risadas e dos vultos voltou. Era como se o casarão ainda estivesse comigo. Essa experiência me mudou. Antes, eu achava que histórias de fantasmas e assombrações eram apenas isso. Histórias. Algo para assustar, mas sem peso real. Agora, sei que não é bem assim. Há lugares onde o mal é tão profundo que se torna palpável, quase tangível. E aprendi da pior forma que existem forças que não compreendemos e que é melhor não desafiar. Às vezes, ainda penso na Fazenda Boa Esperança. Não por curiosidade, mas por respeito, ou talvez por medo, porque se tem uma coisa que ficou clara para mim é que o mal existe e ele pode estar mais perto do que imaginamos. O que vocês acharam desse relato? Deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e dar seu like. E não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder outros relatos. Obrigado.